E por último, como não podia deixar de ser, nós tínhamos que contar e terminar esta série de programas da Itália falando sobre a capital, falando sobre Roma, a cidade eterna. Roma é também um museu a céu aberto, tudo muito preservado. E Roma é uma cidade que foi fundada no ano de 753 a.C. Ela é toda circundada por uma muralha que tem mais de 19 quilômetros. É chamada de Muralha Aureliana, porque foi no Império de Aurélio que essa muralha foi feita. Nós chegamos lá em Roma já à noitinha e passeamos um pouco. No dia seguinte é que fomos conhecer realmente o que é a cidade eterna. Em Roma, nós conhecemos a Cinecittà, que é um local onde se reunia toda a cinematografia da Itália, que teve um período áureo de muitos filmes importantes. Lá na Cinecittà, como eles falam, você poderia, há 40, 50 anos atrás, encontrar Brigitte Bardot, ou Sophia Loren, ou Elizabeth Taylor fazendo um escândalo com ciúmes do marido, do Richard Burton. Hoje a Cinecittà está quase que totalmente desativada e já não se fazem mais filmes como faziam antigamente. Visitamos também um ponto turístico que não há turista que vá a Roma e que não queira conhecer. A Fontana di Trevi. Eu tinha uma ideia da Fontana di Trevi, pensava que era uma fonte no meio de uma praça, mas não é não. Ela é enorme, cheia de estátuas de mármore maravilhosas, com muito turismo em volta, muitos turistas, e é de lei que todo turista que chegue na Fontana di Trevi pegue uma moeda e joga dentro da fontana e faça um pedido. Claro que eu fiz o meu, né? Ainda não consegui não, tá? Vou lá cobrar. Mas o fundo da Fontana di Trevi fica coalhado de moedas, porque todo mundo joga moeda ali. Durante o dia ela é linda, toda branca, e à noite tem uma iluminação que faz ela ficar mais linda ainda. Lá na Fontana di Trevi, nós vimos uma quantidade enorme de turistas e imigrantes também. Como em quase todos os países da Europa, muitos imigrantes estão lá na Itália, estão lá em Roma, como muçulmanos, africanos, indianos. O tempo todo você vê essas pessoas caminhando ali em Roma. É claro que nós perguntamos ao guia quanto de moeda recolhem ali, porque é muita quantidade. E ele disse que recolhem de 200 a 300 mil euros mensalmente e que a prefeitura diz que vai para caridade. A gente espera realmente que vá, porque é muito dinheiro, mais de R$1 milhão por mês. E notamos que existe os guias que nos acompanharam durante a viagem, um dia era um, outro dia era outro, nós notamos que as informações deles não batem muito bem, não. Um guia falou que Roma tem 825 igrejas. O outro disse que Roma tem 600 igrejas. Aí estive com um terceiro guia e falei, afinal das contas, um falou que era 600 igrejas, o outro falou que era 825. Aí ela disse para mim, então é porque construíram mais 225.
Eles têm desculpa para tudo. E eles tinham dito também, mostraram uma colina, porque Roma tem 7 colinas. Além do apelido de cidade eterna, ela tem o apelido de cidade das 7 colinas. A guia nos mostrou uma colina e disse assim: naquela colina, São Pedro foi crucificado, porque São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como nós sabemos. Depois, quando fomos ao Vaticano, o guia mostrou um monumento que tem no meio do pátio, lá no Vaticano, e disse: aqui São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então eu não sei qual é o certo, se foi lá na colina ou se foi ali no pátio, porque os guias de lá, moradores de lá, parece que eles não estudaram no mesmo livro. E nós procuramos saber sobre os padroeiros de Roma. É claro que os padroeiros são São Pedro e São Paulo, assim como a nossa vizinha Paraíba do Sul. E no dia 29 de junho é feriado em Roma. Nós fomos a uma praça muito grande chamada Praça Navona. E lá o guia nos mostrou um prédio muito bonito chamado Palácio Panfili. Esse prédio é a Embaixada do Brasil. E ele disse que quem comprou aquele prédio para ser Embaixada do Brasil foi Juscelino Kubitschek e que ele foi muito criticado na época porque o palácio foi muito caro. Claro que a curiosa aqui foi investigar e não foi nada disso não. O Palácio Panfili foi comprado em 1964 e Juscelino Kubitschek já não era presidente há muito tempo. Então vocês veem como é que a gente também não pode acreditar em tudo. Eles falavam, mas eu por minha conta pesquisava também. É claro que quem vai a Roma tem alguns pontos que não pode faltar, que a gente não pode deixar de ir. Como eu disse, a Fontana di Trevi, o Vaticano, que nós ainda vamos falar, e o Coliseu. O Coliseu é um enorme estádio. Como hoje nós temos o Maracanã, algumas cidades tinham esses estádios. Só que não era para jogar futebol, né? O Coliseu era uma casa de espetáculos. Os espetáculos, para eles, era ver gladiadores lutando com tigres, cristãos sendo mortos. E quando nós entramos lá, ele é enorme. Havia até um sistema de entrada, cada um tinha o seu bilhete de entrada, de ingresso. E lá embaixo, na arena, era tudo coberto de madeira. Havia um sistema que, de repente, aquela madeira se abria e apareciam os gladiadores, ou os prisioneiros, os cristãos, os tigres, os elefantes, e começava o espetáculo. Os Césares fizeram o Coliseu para agradar o povo, para o povo não pensar muito em política e não prestar muita atenção no que eles estavam fazendo. Foi ali que se conheceu aquela célebre expressão que dizem que o imperador dava panis e circos. Quer dizer, o que o povo quer? Pão e circo. Você deu pão e circo, o povo está feliz. Felizmente, hoje em dia, principalmente no Brasil, nós estamos começando a entender isso melhor. Fui até o local onde ficava o imperador e em torno ficava o público. Ao final, sempre o imperador colocava nas mãos do povo decidir quem ia morrer ou não. Se o povo fizesse assim, queria dizer mantenha vivo. Se fizesse assim, queria dizer deixa matar. Era assim o sistema de panes e circos no Coliseu. Não me senti muito bem lá não, tá? Assim como em Pompeia, a gente sente um clima pesado porque você fica imaginando o que se passou ali naquele lugar. Então fomos conhecer o Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo. Ele tem 0,44 quilômetros quadrados. Quer dizer, nem chega a meio quilômetro quadrado. E tem 800 habitantes apenas. O Vaticano
todos nós sabemos, é o local sede da Igreja Católica. E lá dentro existe um dos maiores museus do mundo também. Nós pagamos 50 euros para visitar o Vaticano. E lá dentro era uma multidão. Eu fiquei olhando aquela porção de pessoas, multidão de milhares de pessoas, cada uma pagando 50 euros. E a gente vê muitos velhinhos perdidos, crianças perdidas, porque é muita gente se espremendo. Lá na frente, a guia com aquela antena com uma bandeirinha pendurada e a gente vai seguindo aquela antena. E entramos lá no Vaticano e queríamos conhecer, como todos querem, queríamos conhecer a Capela Sistina. Andamos bastante e quando chegamos na entrada da Capela Sistina não podíamos entrar porque estava cheio. Aí tivemos que dar outra volta. Aí voltamos. Ainda não podíamos entrar porque estava cheio. Aí demos uma volta maior ainda. Isso tudo dentro do Museu do Vaticano. Por fim, eu já estava tão cansada que eu já não via mais obras de arte, eu não queria mais saber nada. Eu só queria ver a Capela Sistina e ir embora, porque cansa demais. E não estava muito calor. É porque tudo é muito longo. O museu é grande demais. Aí da Capela Sistina você tem que andar muito. Então chegamos na Capela Sistina, que ela tem, o teto dela é todo pintado, é uma obra de arte preservada. Toda essa pintura feita no teto da Capela Sistina foi feita por Michelangelo, que, como vocês sabem, é um grande artista, também ele protegido e patrocinado pela Igreja Católica, como era comum naquela época. A Capela Sistina deve ter uma nave menor do que da nossa matriz de São Sebastião, aqui em Três Rios. Deve ter uns 20 metros de comprimento, mais ou menos. E você chega ali, tem um número limitado de pessoas para verem e tem um tempo limitado. Então fica todo mundo, um do ladinho do outro, olhando para cima, observando e não pode falar. Não pode conversar, não pode falar nada. O tempo todo você só ouve uma voz, deve ser de um padre, dizendo silence, silencio, silencio. O tempo todo ele vai falando em diversos idiomas que ele quer silêncio. Até a guia nos contou que o Michelangelo, quando estava pintando ali a Capela Sistina, ele entrou em conflito com um bispo. Então, só de raiva, ele colocou a imagem daquele bispo no cantinho do desenho dele com uma cobra picando esse bispo. Como é que as pessoas, mesmo em suas obras de arte, deixam que as vaidades humanas também surjam, não é? E então observamos ali essa Capela Sistina, depois saímos, passamos pelo pátio principal do Vaticano e a guia nos mostrou uma pequena janelinha que tem assim no prédio. Daquela janelinha é que o Papa, às quartas-feiras, abençoou o povo. Não era quarta-feira, o dia que eu estava lá, e ela disse que nas quartas-feiras, quando o Papa aparece na janela, aquele número de visitantes que eu vi triplica. Então, essa foi a nossa visita a Roma. Tentei passar para vocês o máximo que eu pude, o máximo que eu aprendi, observei e admirei. Tanto em Roma, como em Capri, como em Sorrento, como em Sforzesco, como em Veneza, e todas essas cidades, Milão, Florença, essas cidades maravilhosas que compõem um país lindo chamado Itália. Sabemos que o nosso país, aqui no nosso Brasil, muitos italianos
vieram. Conforme eu disse outro dia, há quem diga que vieram, algumas pessoas dizem que vieram mais italianos do que portugueses para o Brasil. Então, fui para lá, conhecer o modo de vida dessas pessoas. Daqui a pouco tem a historinha para terminar esta série de programas sobre a Itália.